Como está o transporte público da cidade? Você acredita que o prefeito Marcelo Rangel pecou em aprovar este aumento de 3,80 para 4,30 na tarifa da passagem? Bom, primeiro vamos falar dos acertos. A gestão do Marcelo melhorou a questão da fiscalização no transporte, mas ainda muito aquém do que deveria ser feito, mas melhorou. Falar do tema do transporte é um tema que envolve a vida de todos, inclusive dos que não usam transporte, porque é o empresário que paga, na grande maioria, a passagem para o seu funcionário. Isso impacta lá na sua empresa, na geração de empregos. Então ele influencia na vida de quase todas as pessoas. O transporte é público, é feita uma concessão. E há uma grande demagogia, por exemplo, quando eu vejo falar no monopólio. Enganam as pessoas. As cidades que têm um transporte bom é porque ela fez um bom contrato, uma boa lei e uma boa fiscalização. O transporte é da prefeitura. É a prefeitura que determina tudo. Ela que determina o horário do ônibus, ela que determina o itinerário do ônibus, ela que determina as questões do terminal, porque a prefeitura é a dona do transporte. A empresa só presta o serviço. Tem um contrato e tem uma lei. A lei que rege o transporte coletivo de Ponta Grossa é a lei número 7.018. E falta a prefeitura exigir que aquele contrato e que aquela lei seja respeitada. Eu não sou contra o aumento. O aumento é necessário, está no contrato. Você precisa respeitar as leis e as regras. Eu não defendo nenhum tipo de bagunça ou baderna. Agora, eu defendo que para que haja um reajuste, seja respeitado aquilo que está nas cláusulas do contrato. E é isso que eu questiono na Justiça há muitos anos. Depois de anos questionando tudo isso, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por a sua Câmara Técnica, fez uma investigação, fez um acompanhamento in loco pela primeira vez na cidade de Ponta Grossa. Os técnicos do Tribunal de Contas vieram aqui e aferiram inúmeras irregularidades, aquelas que eu questiono há muitos anos. Colocaram no papel, mostraram que aquilo que eu sempre disse, de fato acontece como irregularidades. Aí o prefeito tentou montar um projeto do Fundo do Transporte. E o prefeito disse lá na mensagem, escreveu lá, que era preciso o projeto, que eu discordo da metodologia, para ter mais transparência. Porque precisa ter transparência e acompanhar os números e tudo mais. Então o prefeito, aqui nesse projeto, ele acabou assumindo de que não tem transparência, porque ele escreveu isso. Enquanto na Justiça eles defendem que tem transparência. Qual palavra dele que vale? Aqui da Justiça, que ele diz que tem transparência, ou aqui para a Câmara, quando ele escreve que não tem o controle total dos números, sendo que o contrato é da Prefeitura. Você acredita que o Rangel se contradiz muitas vezes? Não é que eu acredito, isso é fato. Qualquer pessoa que lê o que a Prefeitura escreveu para a Justiça e o que a Prefeitura escreveu para esse projeto, nesse ponto tem uma contradição muito grande. Então, e não é culpa só do prefeito. O prefeito tem inúmeras coisas. Ele precisa ter uma equipe eficiente, uma equipe que tenha uma gestão com responsabilidade que acompanhe isso. E no transporte coletivo, há irregularidades. O que eu quero é que as irregularidades sejam corrigidas, para aí sim a gente ter um transporte de melhor qualidade. Muito se fala nos bastidores, porque você é autor de vários pedidos liminares para bloquear aumento da tarifa do transporte coletivo. Inclusive, muitas dessas liminares vitoriosas, né, com a autorização da juíza, do juiz, da justiça. Muito se fala nos bastidores, Aliel, que este aumento significativo de quase 14%, 15% na tarifa do transporte coletivo é devido a liminares que agora vem este aumento maior. Como que você vê isso? Primeiro, tem 2 processos correndo na Justiça sobre o transporte. Eles não foram julgados mérito ainda. Então, a autorização que a Justiça deu para continuar o processo de aumento não significa que ela não encontrou as irregularidades, até porque os documentos que nós temos apontam as irregularidades. Defendem a minha tese. O Ministério Público, que deu parecer concordando com o que eu acredito. O Tribunal de Contas do Estado, que fez a aferição técnica de que há irregularidades. A Justiça em Ponta Grossa, desembargadores em Curitiba e o presidente do Tribunal de Justiça. A liminar não é o Aliel que dá. A liminar é a Justiça. É a Justiça que encontra irregularidade e proíbe que se faça algo que prejudique a população.
Se estão dizendo isso nos bastidores, e me parece que falaram isso também oficialmente, eles estão cometendo outra irregularidade. A Constituição brasileira proíbe que qualquer empresa pública ou empresa que tenha relação com o poder público utilize uma decisão judicial anterior para justificativa de aumentar algo perante a população. Se eles estão fazendo isso, a própria justiça deve tomar as devidas providências, porque não é a mim que eles estão atacando, é a justiça. A justiça encontrou irregularidades. Esse aumento que nós tivemos de 50 centavos é muito além da inflação dos últimos 18 meses. Ou seja, contradiz mais uma vez que a questão do aluguel, das liminares que nós conquistamos, e eu tenho muito orgulho, vou continuar lutando para não aumentar a passagem, porque enquanto muitos falam por aí, ao vento, e não fazem nada, eu me expunho fazendo isso. Eu não faço isso como deputado. Uma ação que você procura na justiça popular não é feita por político, ela é feita pelo CPF. Eu fiz como cidadão de Ponta Grossa. Eu fiz porque eu passei muitos anos da minha vida andando de ônibus. Porque a minha mãe hoje anda de ônibus ainda. Minha esposa anda de ônibus em Ponta Grossa. Então, eu moro num bairro. Mudaram agora o itinerário do ônibus lá, muitas pessoas foram prejudicadas. Trabalhadores hoje estão perdendo meia hora a mais do trabalho, da sua vida familiar, porque para chegar no trabalho o horário mudou. E não foram perguntar para ninguém lá se isso era bom. Então, essas questões envolvem a vida das pessoas. E eu vou continuar brigando por aquilo que eu acredito.